Esse foi um estudo que nós realizamos no Laboratório de Engenharia de Estruturas, que a gente tentou avaliar um pouco quais são a influência dos tratamentos de superfície na recuperação localizada de pilares. A gente sabe que recuperação e reforço acabam afetando um pouquinho na arquitetura, o conceito de arquitetura inicialmente previsto. Então, quanto menor esse impacto, melhor seria para a arquitetura. O objetivo foi estudar aqui alguns tratamentos que a gente pudesse utilizar e mostrando a melhor eficiência deles. A gente avaliou também a altura e a espessura das camisas também. Aqui só alguns conceitos iniciais. O foco da pesquisa foi nos pilares, porque é o que exige maior cuidado, e a gente sabe que acaba que modificações de uso, ou talvez o dimensionamento inicial incorreto, ou algo do tipo, pode gerar uma necessidade de recuperação e reforço. E aí, sendo necessário isso, a gente tentou estudar qual a menor forma disso gerar um impacto na construção já existente. Então, aqui a gente tem a diferença de reforço, aumentar o desempenho, e a recuperação, devolver o desempenho perdido, que é o foco da pesquisa. Então, a gente sabe que o encamisamento ele pode ser total, em toda a extensão do pilar, ou somente em um trecho. E pode variar também a dimensão inicial, variar o formato, sendo retangular, quadrado, circular. A gente pode alterar isso também. Essa ligação entre o concreto novo e o velho se mostra de extrema importância, porque sem ela a gente não consegue garantir a transferência de esforço, e sem isso o encamisamento não vai atingir o objetivo, né, que é aumentar a capacidade resistente. A gente tem alguns estudos de ensaio de ligação que algumas normas propõem. A gente tem esse aqui, que é o ensaio de cisalhamento inclinado, a gente tem o ensaio de arrancamento e esse outro, que é o ensaio de tração indireta. Uma tese desenvolvida também pelo Departamento de Engenharia de Estruturas, que foi o Elvio, ele propôs um ensaio de luva. Então, que é colocar um corpo de prova, no meio dos corpos de prova, colocar uma camada de isopor, simulando ali uma perda total do elemento estrutural, e encamisar ele, colocar uma camisa ali, que seria desenvolvida em grout, e fazer o estudo de como isso aumenta a capacidade resistente. Ele tratou como tratamento de superfície o apicamento químico, porque o objetivo dele não era estudar o tipo de tratamento, então ele queria uma superfície que fosse o mais uniforme possível para que os corpos de prova realmente essa não fosse uma variável que pudesse influenciar muito nos resultados. Então ele tratou o apicamento químico como o sistema que ele usou. E ele fez uma análise também entre o sistema de aderência a atrito, se mostrando superior, a técnica de pinos e a ligação por colagem. Aqui, outros estudiosos também fizeram alguns estudos. Esse Chiueza também fez um estudo. Harris propôs um outro, e ele tratou 6 diferentes tratamentos de superfície. E o objetivo aqui vai ser avaliar 3 tratamentos de superfície diferentes. A gente usou os mesmos moldes usados na pesquisa do Pian Castelli. E o objetivo é avaliar a técnica de furo com furadeira, adesivo epóxi e lixamento, variando também construções que inicialmente teriam uma resistência de 10 ou uma resistência de 20, e ver a influência da camisa e da altura de ligação no aumento do ganho de resistência da estrutura. Aqui os corpos de prova foram todos preparados, retificados para poder regularizar a superfície, e aqui, essa imagem aqui de baixo, a gente consegue ver como os corpos de prova ficaram. A gente tem uns mais grossos, outros menores, outros mais finos, e os tratamentos de superfície são esses 3 aqui, lixamento, foi feito com uma escova de aço, o apicamento com furo de furadeira mesmo, a gente pegou a broca e foi furando os corpos de prova, e o adesivo epóxi. Então, todos os corpos de prova passaram por um ensaio de caracterização. Aqui dá para ver um pouquinho melhor como é constituído o corpo de prova. A gente tem os corpos de prova normais, de 10 por 20, em cima e embaixo, e a gente fez uma camisa de concreto novo, e entre os dois foi colocado o tratamento de superfície, e o isopor ali simulando a interrupção do dano localizado do pilar. Aqui só uma vista um pouco melhor para poder mostrar exatamente o corpo de prova do ensaio de luva, e vários testes foram realizados para que a gente conseguisse determinar aí alguns resultados. Aqui foi dividido em 6 séries. A gente tem a primeira série, série 1 e 2, com tratamento de adesivo epóxi, variando ali a resistência à compressão inicial. A segunda série, 3 e 4, seriam furos com furadeira, variando também entre 20 e 10 MPa a resistência à compressão. E a série 5 e 6, o lixamento, variando com 10 e 20 também. Todos eles, a espessura da luva foi analisada e a altura de contato entre os concretos, sempre deixando na base uma distância de 1,5 e em cima uma distância de 2,5 em cada corpo de prova.
Aqui, alguns estudos, a gente conseguiu chegar a algumas conclusões, analisando os resultados que a gente obteve. Esse primeiro foi o adesivo epóxi com 20 MPa. A gente tem que a resistência média à compressão não foi restaurada e que um resultado já esperado também era que aumento de espessura e o aumento da camisa aumentasse a capacidade resistente. Então, sendo a camisa de 4,6 e a altura de 17,5, a que teve maior ganho na capacidade resistente do concreto. Esse, para o caso de 10 MPa, também a gente teve o mesmo resultado, só que a resistência média à compressão conseguiu ser restaurada para os casos da camisa de 4,6. A gente tinha uma resistência inicial do concreto de 15, e aí, a partir da altura de 10, com a camisa de 4,6, todos conseguiram alcançar e até aumentar a capacidade resistente inicial do corpo de prova. No caso dos furos, a resistência foi alcançada de 20 MPa, somente para a camisa de 4,6 e a altura de 17,5, se mostrando a mais eficiente. Aqui, no caso de 10 MPa, não foi possível ser alcançada para nenhuma das alturas e nenhuma das espessuras de camisa. E a gente teve ali, na camisa de 2,2, uma diferença entre a altura de 14 e 17,5, não houve um aumento da capacidade resistente. O aumento foi menor do de 14 para o de 17,5 do que de 10 para o de 14. O lixamento, com 20 MPa, aqui a gente não teve que o aumento da espessura aumentou também a capacidade resistente. O aumento de altura e de espessura aumentasse a capacidade resistente. Aqui o resultado foi um pouco diferente e a gente só teve que a altura da camisa aumentou a capacidade resistente, no caso da camisa de 4,6. E a resistência não foi possível de ser alcançada também. No caso de 10 MPa, aumento de espessura e aumento de altura aumentou a capacidade resistente, mas a resistência média também não foi possível de ser alcançada. Um resultado muito importante também que a gente conseguiu concluir é que, da altura de 10 para a de 14, a gente tem um aumento da capacidade muito maior do que da de 14 para 17. Então, a gente acredita que chega num ponto que, por mais que você aumente a altura da camisa, ela não vai ter um ganho tão grande no aumento da capacidade resistente. Que a gente consegue ver, por exemplo, na camisa de 4,6, a 17,5 foi que obteve o maior valor. Só que da de 10 para a de 14, o aumento de capacidade resistente foi muito maior do que da de 14 para 17. De primeiro foi 29%, e nos outros foi de 8%. Então, a gente, aumentando a camisa, não necessariamente a proporção se mantém, ela vai diminuindo. Aqui uma análise só em relação ao adesivo epóxi, tanto para a camisa de 10 quanto para a resistência inicial de 10 quanto para a resistência inicial de 20, os melhores resultados foram alcançados para as duas camisas com as alturas de 14 e de 17,5. E, no caso da resistência inicial de 10, foi mais fácil restabelecer essa capacidade do que no caso da resistência de 20 MPa. Aqui, no caso dos furos, a gente tem um pouco de diferença nos resultados aqui, porque a camisa de 2,2 teve pouco ganho com o aumento da espessura da camisa, e, no caso da camisa de 4,6, o avanço maior ocorreu entre a camisa de 14 e de 17,5. E aqui, no caso de 20 MPa, o inverso ocorreu na camisa de 4,6. No caso do adesivo, o maior ganho foi entre 10 e 14, o maior aumento da capacidade resistente, com exceção da camisa de 4,6, de altura de 14 para 17,5. Mas ali a gente vê que na camisa de 2,2 para a resistência inicial de 10 MPa, tanto a altura de 10, 14 e 17,5 foram satisfatórios no objetivo. Mas na resistência de 20 MPa, somente a altura de 17,5 conseguiu ser suficientemente satisfatória. E aqui, analisando os 3 tratamentos de superfície, mantendo a resistência inicial de 20 MPa como mantida, o furo com furadeira acabou sendo a melhor resposta. Eu sei que executar ele em obra, como foi executado aqui, foi um pouco grosseiro, né? A gente foi furando realmente furo por furo, e isso em obra não acaba sendo um tanto quanto inviável, mas existem propostas que é possível conseguir o furo, não exatamente da mesma maneira, mas atingir esse objetivo também e conseguir grandes respostas no aumento dessa capacidade resistente. E, no caso do adesivo epóxi e o lixamento, apresentaram resposta de capacidade resistente restauradas um pouco próximas, no caso de 20 MPa. No caso de 10, a gente tem uma resposta um pouquinho diferente. Para a camisa, o adesivo epóxi foi o que teve melhor resposta, com exceção
da camisa de 2,2, sendo essas duas alturas, 10 e 17,5. Então, a 14 foi a que apresentou a melhor resposta no caso do adesivo. E no caso do lixamento, a gente tem uma ótima resposta também, só que a camisa de 4,6 com essas duas alturas não tem um resultado tão satisfatório. Então, a altura de 14 apresentou uma resposta muito satisfatória nesses dois casos. E o furo com furadeira, diferente da FC de 20, foi o que apresentou a pior resposta nesse resultado. Aqui só umas conclusões. O aumento da capacidade resistente entre as alturas de 10 e 14 foi maior do que de 14 para 17,5. Eu já havia explicado um pouquinho isso antes. A altura de 17,5 e espessura de 4,6 foi a que apresentou os melhores resultados, mas a gente tem o alcance da capacidade resistente com as outras alturas também, em alguns casos. E, para o caso de 10 MPa, o furo com furadeira foi o melhor resultado, mas, no caso de 20, o adesivo epóxi foi o melhor resultado. Então, a gente tem que... essa capacidade inicial resistente a ser restaurada, ela influencia também na eficácia do tratamento de superfície que a gente vai conseguir empregar no resultado. E a altura de 17,5, espessura de 4,6, o furo com furadeira foi o mais eficiente. Na altura de 10, o adesivo epóxi garantiu um maior aumento. É isso. Algumas conclusões para constar em norma de projeto? Vocês chegaram a propor? Não. Ou recomendação? Não, a gente não propôs ainda não. Tá. Já tem bastante ensaios, né? Sim. Eu acho que já pode pensar nisso. Uhum, claro. Né? Ou uma norma própria, não sei se caberia uma norma própria de reforço. Não sei se tem também. Não, tem poucos estudos em relação a isso, na verdade. Eu tentei até pesquisar um pouco. O Elvo também pesquisou, na época que ele foi fazer a tese dele, também não tem muitos estudos em relação focado nisso. A gente não consegue muita coisa na bibliografia já existente, não. Parabéns pelo seu trabalho. Eu cheguei de perto, vi. É um trabalho intenso. Bastante. Quem não viu não tem ideia do que é montar um modelo desse aí. É verdade. Como prova desse. Parabéns. Obrigada. Obrigado. A minha questão é se tem alguma ideia sobre a influência da idade do concreto. Aqui na Sobre a idade do concreto. A idade do concreto? Sim, e, neste caso, também o tipo de concreto. Então, com o concreto, a gente usou... A gente variou as resistências iniciais. Então, isso tipo já... se agregado silicioso, silicoso, agregado calcário, se isso tem influência na... A gente não realizou esse estudo, não. A gente manteve isso como fixo. Não foi algo que a gente variou, não. E a idade? Tem ideia da idade do concreto, na influência da aderência? Porque isso é importante. Muitas vezes dizes que um problema da aderência é as diferentes idades dos concretos. Não, há estudos até sobre isso. Entendi. Em relação à idade, foi sempre ensaiado, pelo menos o grout foi sempre colocado com a mesma idade, a gente não variou. Então, sempre se eu fazia o corpo de prova em uma semana, na semana seguinte, exatamente com a mesma quantidade de dias, eu fazia o próximo ensaio. Então, isso não foi variado, se manteve Era um constante. estudo interessante fazer, porque há quem comente, de facto, que tem influência a idade do concreto nessa aderência. Sim. Claro que tinha que envelhecer os corpos de prova lá na nossa Câmara de Intemperismo, podia ter feito isso. Lá no laboratório tem uma Câmara de Intemperismo, não sei se sabe. Podia ter usado essa Câmara para fazer isso. Entendi. Seria interessante, realmente. Ok, obrigado. Então, vamos passar à próxima apresentação.